RDC TV. O Rio Grande se conecta aqui. Boa noite, Rio Grande do Sul. São 8h20. Estamos iniciando mais uma edição do Outras Palavras, o seu programa de entrevistas na RDC TV, canais 24 e 524 da NET, Rio Grande do Sul. RDC TV, o Rio Grande se conecta aqui. Nossos conteúdos também podem ser assistidos no site da RDC TV e em todas as plataformas digitais, no Facebook, no YouTube, no Instagram. E você pode participar enviando sua mensagem pelo Facebook da RDC TV. O programa de hoje tem a grata satisfação de receber como convidado especial o ex-prefeito de Porto Alegre, José Fortunati, que na realidade me deu a oportunidade de estar aqui ancorando o Outras Palavras. Boa noite, ex-prefeito. Boa noite, Jorge André. Uma grande alegria, enorme satisfação conversar contigo de forma aberta, democrática, através da RDC TV. Uma oportunidade maravilhosa e é muito bom estar dialogando contigo nesta noite. Ex-prefeito Fortunati, o senhor vem de um período eleitoral e o país vivendo esse quadro político desenhado num quadro bastante surrado para o segundo turno presidencial. De um lado, aqueles que são anti-PT, do outro lado, aqueles que são anti-Bolsonaro. Quem é que ganha com esta ruptura tão agressiva nas relações no Brasil hoje, ex-prefeito? Jorge André, eu faço política há mais de 40 anos. Vivo com intensidade a política. Já fazia política antes da redemocratização, durante a ditadura militar. Continuei fazendo durante o período de transição desta ditadura para o Estado Democrático de Direito. E fiz ao longo do tempo. Participei de inúmeras campanhas, ou como candidato ou apoiando algum candidato. Então me sinto muito à vontade de poder fazer uma análise, mesmo que não profunda, porque ainda estamos vivendo este período e precisamos de um certo distanciamento para depois fazermos uma análise final, mas posso te garantir que nunca, nesses meus mais de 40 anos de vida pública, vi um momento tão complexo, um momento onde a intolerância tenha tomado tamanha força nesse processo. Não que ela não tenha existido. Se nós voltarmos na eleição presidencial de 4 anos atrás, eu cito as palavras de Marina Silva, que foi alvejada quando substituiu Eduardo Campos, ela mesma me dizia, infelizmente minha vida foi destruída. É verdade. As redes sociais, naquele período, foram muito fortes, serviram como um compacto muito forte contra a Marina. Mas o que eu tenho visto nesse processo eleitoral está acima do tom que a própria disputa de 2014 nos apresentou. O que eu vejo hoje, as redes sociais com uma intolerância maluca, como se nós tivéssemos de um lado o bom e do outro lado o mal, ou vice-versa, dependendo do ponto de vista de quem está analisando as candidaturas. Vejo famílias cujos membros não conversam mais entre si, numa ruptura inconcebível. Vejo grupos de amigos que antes se reuniam, inclusive em restaurantes, em confrarias, também se dividindo, não mais se falando. Ou seja, estamos diante de um cenário que me parece o mais complexo, indiscutivelmente, volto a dizer, dos meus 40 anos de vida pública, depois da redemocratização. Quem ganha com isso? Ninguém ganha com isso. Tenho certeza absoluta de que, independentemente de quem seja o vencedor desse processo eleitoral, especialmente em âmbito nacional, nós continuaremos diante de uma fragilidade de um governo que vai governar com praticamente metade do país contra ele. Ou seja, ao invés de sairmos de um processo eleitoral onde todos aceitem um resultado, saudando o novo presidente, dando um tempo para que ele venha consertar o país, infelizmente o que eu percebo, o mesmo que aconteceu em 2014, nós teremos no dia seguinte da posse, no dia seguinte ao final do segundo turno eleitoral, um processo tão contundente, tão forte, tão sectário, tão profundo ou mais do que em 2014.
um processo de governabilidade impactado, então, negativamente. Com certeza. O senhor recorda 2014 também com a dificuldade que Dilma e Aécio viveram, né? Já com a produção desse colesterol ruim que o processo eleitoral tem, que é a fake news, né? Ou as fake news. É impressionante como isso ganhou força também no processo político e eleitoral no nosso país, né? O que eu lastimo é que antes de começarmos o processo eleitoral, o Tribunal Superior Eleitoral, o Poder Executivo, através do Ministério da Justiça, o Ministério da Segurança, afirmaram para o povo brasileiro que tomariam medidas concretas para combater as fake news, dizendo que, de forma alguma, deixariam passar as fake news para não contaminar o processo eleitoral. Pois bem, nós estamos hoje, numa segunda-feira, há poucos dias, menos de 15 dias da decisão final do segundo turno, e o que se pode afirmar? Que, de forma muito categórica, o Tribunal Superior Eleitoral foi absolutamente incompetente, o Ministério da Segurança foi incompetente, o Ministério da Justiça incompetente, ou seja, a institucionalidade foi derrotada pelas fake news, porque é só entrar em qualquer página que fale sobre política, é só entrar nos grupos de WhatsApp, o que a gente recebe a cada momento, a cada hora, número de inverdades absurdas que não foram combatidas. Até pode-se tentar, ou eles tentaram combater, mas na prática o que acabou acontecendo? Hoje nós temos a supremacia das notícias falsas, da fake news no processo eleitoral. Junto com isto, o que a gente percebe, é só irmos para o horário eleitoral gratuito e o que a gente percebe de um lado e de outro não é a apresentação de propostas. Hoje, o eleitor brasileiro não está sendo entusiasmado, não está sendo motivado, não está sendo induzido a votar num candidato pelo seu programa, pelos seus projetos, pelas suas ideias. Na verdade, o eleitor brasileiro está sendo induzido a votar contra, ou contra um lado ou contra o outro, porque é isso que está acontecendo. O horário eleitoral, nas suas inserções durante a programação normal da TV aberta, especialmente, mostra esta intolerância de ambos os lados. Eu pergunto, e a pergunta que se faz, o que se discute sobre as graves crises que se abatem sobre o país? Qual é a proposta, tanto de Haddad quanto de Bolsonaro, citando os dois candidatos a presidente, para combater a grave crise econômica que se abate sobre o país? Nós temos hoje 28 milhões de trabalhadores fora do mercado formal de trabalho. O pessoal fala sempre 13 milhões de desempregados. Não é verdade. São 13 milhões de trabalhadores desempregados que estão procurando emprego neste momento. São mais de 5 milhões que estão no desalento, que significa que há mais de 6 meses desistiram de procurar emprego, que é pior ainda. E nós temos 10 milhões, pelo menos 10 milhões, que estão no subemprego. Tudo isso são dados oficiais do IBGE. Então são 20 milhões, 28 milhões de trabalhadores fora do mercado formal de trabalho. E eu pergunto, tu tens tranquilidade, Jorge Andrade, ao olhar os programas eleitorais de todos os partidos, aliás, agora de dois candidatos, de lado a lado, de que algum deles aponte para uma saída para esta crise? Eu não consigo ver isso. Ao contrário, a cada dia que passa, mais e mais o nível de beligerância entre um e outro tem aumentado. O senhor tem 4 décadas de vida pública e um patrimônio político invejável, né? Foi prefeito, foi vice-prefeito da capital dos gaúchos, foi vereador, o mais votado na história eleitoral da capital, foi deputado estadual, foi deputado federal. Eu gostaria que o senhor respondesse, ex-prefeito Fortunati, o que pode nascer com esta visão triste, a gente não pode deixar de reconhecer, com profundo pessimismo, o que pode nascer destas gestões duvidosas? E quem estaria alimentando este fator de desagregação que nós todos estamos vivendo aí com as fake news, enfim, e com estas mentes tão polarizadas, dado o momento político que o Brasil está vivendo? Eu quero que o senhor responda, mas logo após o intervalo. O Outras Palavras volta em seguida.
Estamos retornando no segundo bloco do Outras Palavras para os assinantes da NET em todo o Rio Grande do Sul. Na RDC TV, canais 24 e 524, o Rio Grande se conecta aqui, e aos internautas que nos acompanham em todas as plataformas digitais. No site da RDC TV, no YouTube, no Facebook, no Instagram. Você pode participar enviando sua sugestão, sua pergunta para o Facebook da RDC TV. Estamos recebendo esta noite o vice-prefeito José Fortunati aqui nos estúdios da RDC TV. Ex-prefeito Fortunati, o escritor e filósofo carioca Marquês de Maricá disse que a intolerância irracional de muitos escusa ou justifica a hipocrisia ou a dissimulação de alguns. Eu lhe perguntava anteriormente quem estaria alimentando o bicho da desagregação e que produto, enfim, pode restar destas gestões tão duvidosas ou com dificuldade de governabilidade. Quando a gente fala do projeto nacional, dessa disputa nacional, não tem mocinho e não tem bandido nessa história. Vamos jogar muito claro. Eu acho que os dois lados estão pecando pelos excessos de intolerância. O que eu vejo? De um lado, os partidários do Haddad dizendo que se Bolsonaro for eleito, teremos, a partir de 1º de janeiro, a volta à ditadura, ou seja, um regime repressivo. O que dizem os partidários de Bolsonaro? Se Haddad for eleito, teremos aqui uma nova Venezuela. É isto, a grosso modo, pensando entre tantas afirmações mais contundentes, eu poderia resumir nessas duas expressões. A volta da ditadura, a nova Venezuela, esta que nós estamos acompanhando, que infelizmente está expulsando o seu povo pelas condições em que o povo está vivendo de miserabilidade. Eu quero dizer que nenhuma nem outra, segundo a minha visão, estão corretas. São candidatos diferentes, sem dúvida nenhuma. Conheço Haddad, conheço Bolsonaro, conheço o PT, fui militante do PT durante longo tempo. Convivi com o Bolsonaro, fui 2 vezes deputado federal com o Bolsonaro. Fui secretário estadual de educação quando Haddad era ministro da educação. Depois fomos prefeitos de forma simultânea. Então, são duas figuras que eu conheço bem, como figuras públicas, inclusive como figuras humanas. E nenhum dos dois figurinos certamente se encaixa. Eu tenho, com toda certeza, do ponto de vista programático, do ponto de vista filosófico, muito mais divergências com o Bolsonaro do que com Haddad. Mas, indiscutivelmente, os dois, nesse momento, exageram. As duas partes exageram. Ou seja, os seus limites extremos, os seus militantes extremos estão exagerando, estão vendendo a ideia de que, vencendo um ou vencendo outro, o país se tornará ingovernável. Isso não serve a ninguém. Por quê? Porque nós estamos, volto a dizer, não indo para um debate de ideias, mas num debate contrário. Então, eu tenho que votar no Haddad para derrotar o Bolsonaro. Eu tenho que votar no Bolsonaro para derrotar o PT. Não é nem o Haddad, é o PT. Então, na verdade, a mensagem maior que se vende é isto, é contra, não é a favor. Eu, honestamente, nunca vi uma campanha, mesmo em 2014, se as pessoas voltarem no tempo, tanto a Dilma quanto o Aécio no segundo turno apresentavam propostas. Mesmo que o debate não fosse profundo, mais ou menos, a questão programática estava um pouco melhor colocada. Hoje não. Hoje o que a gente percebe, o ataque se faz ao oponente, o de cá ou de lá, sempre com um viés de que a partir de 1º de janeiro, vença quem vencer, não teremos governabilidade. Quem lucra com isso? Não sei. Só sei que o país perde com isso. Porque o processo democrático, o Estado democrático de direito, ele foi criado exatamente para quê? Para que os antagonismos apareçam, para que haja uma situação e uma oposição, para que nesta convivência as decisões sejam tomadas em benefício da maioria. Esse é o pressuposto do Estado democrático de direito. Então, o processo eleitoral nada mais é do que a colisão de ideias, o que é normal, a colisão no bom sentido, o debate de ideias, o enfrentamento de ideias, mas ao final, após o convencimento de uma maioria, seja ela qual for, o projeto deverá ser colocado em prática. E este é o meu receio. Em primeiro lugar, de que as pessoas não sabem exatamente que projeto é este. Por quê? Porque estão votando contra, ou cá ou lá. Segundo, estão dando uma carta branca,
uma carta verde, como se diz, para que os candidatos possam assumir a partir de 1º de janeiro, não para fazer uma reforma que nos interessa, reforma X, Y ou Z, mas simplesmente para se contrapor ao outro candidato. Esse é um cenário que me deixa muito aflito. Por quê? Não é porque somente por causa do embate eleitoral. Nós temos que entender, Jorge André, que o país vive uma crise, ou várias crises, desde 2012. Crise econômica desde 2012, que vem se aprofundando, fazendo com que empresas fechem suas portas, pequenas e médias empresas fechem suas portas, grandes empresas fechem locais de trabalho, a produção tenha caído, consequentemente a atividade econômica como um todo tenha decrescido muito, e de forma sistemática, ano após ano. Os 28 milhões de trabalhadores fora do mercado formal de trabalho é uma consequência dessa crise. Junto com isso temos uma crise política que vem já do embate logo após a posse da presidente Dilma, quando, enfim, articulou-se o impeachment da presidente, e a partir daí a crise política ela se mantém até hoje. Temos um presidente com o maior grau de reprovação da história do país, que não consegue fazer nada, um Congresso completamente estrangulado, temos uma crise moral que permeia o país. Bom, o que se esperava? Eu, pelo menos, tinha essa expectativa de que, vindo o processo eleitoral, nós pudéssemos eleger representantes com legitimidade dado pelo voto popular, e aqui, independentemente de quem seja o vencedor, o voto popular é o que vale, porque esta é a questão maior do Estado Democrático de Direito, e, consequentemente, a partir de 1º de janeiro de 2019, as reformas, fossem elas quais fossem, discutidas com a população, começassem a acontecer para quê? Para o enfrentamento dessa crise. Não vejo nada disso. O meu receio, Jorge André, e digo isso com muita dor para os nossos telespectadores, é de que estas crises, não uma crise, as várias crises, que obviamente ainda falta crise ética e moral, Lava Jato, Mensalão, que permeia de forma muito forte pela classe política, pela classe empresarial, pela sociedade, de que tudo isto, infelizmente, continue fazendo com que a camisa de força sobre a economia continue muito forte em 2019. Represando o desenvolvimento. Represando que geração de emprego, o desenvolvimento, aquilo que todos nós desejamos. Porque, independentemente de visão política que eu tenha sobre o país, esquerda, direita, eu acho que ninguém está satisfeito com a situação em que o país se encontra. Não é uma questão filosófica unicamente, não é uma questão ideológica, muito menos ideológica. Termos, certamente, trabalhadores que hoje estão desempregados voltando ao posto de trabalho é uma questão que ultrapassa qualquer ideologia. Nós poderíamos discutir Estado mínimo, Estado máximo, que é uma questão aí mais filosófica e ideológica, mas não é isso que está em jogo. Está em jogo a recuperação mínima dos investimentos do país, do desenvolvimento, da geração de emprego e renda, de darmos a essas pessoas todas que estão hoje preocupadas com o seu presente, com o seu futuro, condições mínimas de sobrevivência. Agora eu gostaria de ainda voltar à questão dos figurinos, que foi a figura de linguagem que o senhor trouxe aqui. Enquanto os marqueteiros pintam Fernando Haddad como o início de uma Venezuela verde e amarela, o senhor não acredita, então, que exista espaço para uma esquerda tão vociferante assim no Brasil? Não acredito. Primeiro, porque o país não aceitaria. As instituições democráticas no Brasil se fortaleceram ao longo desses 30 anos da redemocratização, desde que tivemos consolidada a nova Constituição Federal, fazem 30 anos, 1988. As instituições estão muito fortalecidas, não que não possam ser arranhadas a cada momento, mas eu acho que elas estão muito fortalecidas. As próprias Forças Armadas hoje já têm um entendimento melhor do seu papel. Eu, pela contingência dos meus cargos, especialmente como prefeito de Porto Alegre, como deputado federal, eu tenho muitos amigos nas Forças Armadas e todos eles são muito tranquilos em relação à defesa do Estado Democrático de Direito, um pouquinho mais para cá, um pouquinho mais para lá, mas todos entendem da importância da manutenção desta ordem institucional que me parece importante. Então, eu não tenho qualquer receio de que o Haddad, assumindo, e conheço o Haddad pessoalmente, ele vai implantar qualquer coisa que não passe exatamente pelo viés da Constituição
que nós temos. E qualquer mudança, obrigatoriamente, proposta ao Congresso Nacional para que esta mudança seja aprovada, e tem que ser obrigatoriamente aprovada. Me parece interessante a ideia de que no programa do PT, inicialmente estava lá uma constituinte, proposta de uma constituinte, isso tenha sido retirado. Por quê? Porque não cabe mais. Eu mesmo entendo que uma constituinte discutida em tempo hábil, etc., poderia ser plausível para o país. Mas nós estamos no processo eleitoral. O processo eleitoral elege o próximo presidente, os próximos mandatários pelos próximos 4 anos. Então não tem por que falarmos em constituinte para este governo. Então o próprio PT retirou esta possibilidade. Então eu tenho tranquilidade de que Haddad vencendo as eleições, nós teremos algo parecido com o governo Lula na primeira gestão, segunda gestão, com o perfil do Haddad. Obviamente não estou aqui dizendo que, como é o slogan do PT, a volta aos tempos do Lula. Não estou dizendo isso. Estou dizendo que do ponto de vista institucional, eu tenho muita confiança de que o Haddad vai cumprir com a Constituição, vai tentar, obviamente, implantar as políticas públicas que estão no ideário do PT. Agora, por outro lado, os adversários pintam Jair Bolsonaro como alguém que guarda no perfil a imagem pálida de marechais e generais que, digamos assim, mal lidaram com o país de 64 a 85. Ele seria um autoritário a caminho do totalitário, ex-prefeito? Também não acredito nisso. Quero dizer com muita tranquilidade. Tenho, volto a dizer, divergências em vários pontos com o Jair Bolsonaro, mas eu tenho também assistido de forma muito cuidadosa, muito atenta às suas declarações. E o que ele disse? Ele tem tido cuidado de dizer: vamos propor tal coisa, e se o Congresso Nacional concordar, ou seja, ele sempre faz a ressalva, que é a ressalva necessária para o Estado Democrático de Direito. O presidente propõe, se ele quiser propor uma mudança da Constituição, seja ela qual for, ele terá o direito, com exceção das cláusulas pétreas, e o Congresso Nacional obrigatoriamente terá que aprovar. Então, também não concordo com esta visão de que Bolsonaro assumindo, teremos o Estado totalitário. Eu acho que teremos retrocessos, provavelmente, algumas políticas sociais, pela visão que o Bolsonaro tem. Teremos, talvez, a defesa mais forte de alguns pressupostos defendidos especialmente pelas igrejas, tanto a igreja católica quanto a igreja evangélica, questão da vida, questão do aborto, questão de gênero. Então, isto será colocado com toda certeza, mas isto para mim significa os retrocessos sociais e não a questão do Estado autoritário na sua plenitude. Bem, eu quero lhe convidar para que no último bloco do Outras Palavras a gente possa falar então sobre o processo eleitoral e sucessório aqui na província de São Pedro, no nosso Rio Grande do Sul. Nós estamos recebendo esta noite o ex-prefeito de Porto Alegre, José Fortunati, aqui no Outras Palavras. Voltamos logo após o intervalo. Estamos retornando para o terceiro e último bloco do Outras Palavras na RDC TV, canais 24 e 524 da NET. O Rio Grande se conecta aqui, recebendo hoje o ex-prefeito de Porto Alegre, José Fortunati, que, além de político, é também um excelente produtor e apresentador de programa de televisão e tem o faro jornalístico e nos surpreende aqui como visitante, como entrevistado, com notícias quentíssimas aí. É a pesquisa Ibope acaba de divulgar nova pesquisa que foi realizada esse final de semana. A grosso modo, na aprovação dos dois, no voto válido, na vontade do eleitor, não há qualquer mudança em relação à pesquisa Datafolha. Bolsonaro aparece com 59 pontos percentuais, o Haddad com 41 pontos percentuais, ou seja, uma diferença de 18 pontos. Então, sacramentou o que a própria pesquisa Datafolha da sexta-feira havia colocado. Já indicava, Indicava a novidade. E é isso que eu quero chamar a atenção e, obviamente, me causou surpresa, é o nível de rejeição, porque a esta altura do campeonato, o que é importante entender, que os telespectadores tenham compreensão, não é só olhar os números do Bolsonaro e do Haddad, obviamente são 18 pontos, mas na prática são 9, porque cada ponto que muda de posição diminui para um lado e aumenta para o outro. O grande problema é que o Haddad teria que buscar 9 pontos
e ele vai ter dificuldades pela rejeição que a pesquisa Ibope apresenta hoje. Tu deves lembrar que até poucos dias atrás era exatamente isso. O Haddad tinha uma rejeição de em torno de 35%, 35%, o Bolsonaro em torno de 40%, 44%. Era isto. Pois bem, esta pesquisa Ibope apresenta um dado que me surpreendeu. O Haddad está com 47% de rejeição e o Bolsonaro 35%. O que significa que há uma inversão da rejeição em relação a pesquisas anteriores. O Haddad sobe de uma forma bastante preocupante na sua rejeição, porque esse passa a ser um termômetro muito forte, e o Bolsonaro, ao contrário, cai. O que mostra que tudo o que o PT vem fazendo contra o Bolsonaro, enfim, aquilo que nós comentávamos antes, não tem surtido efeito, ao contrário. Tem virado contra ele. Tem virado contra ele, ou seja, aquilo que nós percebemos no primeiro turno, quanto mais se batia no Bolsonaro, mais ele crescia, como massa de pão. E, ao que parece, nesse segundo turno, estamos tendo algo muito parecido. E a potencial vinculação dele ao ex-presidente Lula e a tudo que está acontecendo, o senhor acredita que faz crescer o nível de rejeição também? Não, isto ficou muito evidente, porque a vinculação do Haddad com o Lula tinha um propósito, fazer com que o Haddad, desconhecido no grande público, conhecido em São Paulo, conhecido de quem faz política, mas no grande público um desconhecido, a vinculação com o Lula o levasse a crescer. E realmente essa estratégia do primeiro turno deu certo. Quando o Haddad começou inicialmente a ser comentado como candidato a presidente, ele tinha 4 pontos percentuais. Na medida em que esta vinculação foi acontecendo, ele foi crescendo de uma forma bastante consistente. Para mim, exatamente pela vinculação com o Lula. Só que neste momento a gente percebe que este teto, pelas pesquisas, ele chega ao seu limite na vinculação com o Lula. Qual é o grande desafio do Haddad para mim nesta fase final? Ele conseguir extrapolar a sua vinculação com o PT e com o Lula e buscar novos setores. Tanto é que ele está fazendo um esforço muito grande para tentar atrair Fernando Henrique Cardoso, o FHC. O PDT, ele esperava ter Ciro Gomes na sua campanha. O Ciro, magoado com vários embates que aconteciam no primeiro turno, simplesmente resolveu viajar. A Cátia Abreu, que era vice do Ciro, deu uma declaração de que o melhor candidato seria Ciro mesmo. Jacques Wagner, hoje, que é senador eleito de Salvador e coordenador da campanha do Haddad, dá uma declaração, tá, hoje na Folha de São Paulo, de que realmente o Ciro teria maior competitividade no segundo turno. Então, isso fragiliza muito a candidatura do Haddad, porque a busca desses novos aliados não está se dando com tranquilidade. O Ciro diz que apoia, mas é um apoio crítico. Bom, mas isto inibe, obviamente, a busca de novos eleitores. O FHC, até o momento, não se manifesta favoravelmente ao Haddad. Então, é claro, faltam 14 dias, 13 dias na prática para o encerramento da campanha. Tem muita coisa para acontecer, mas os dados da pesquisa de hoje, Jorge André, são absolutamente preocupantes para a Haddad. Fernando Henrique está apoiando quem exatamente agora? Ninguém. Ele está em aberto, ele obviamente já deu sinais de que Bolsonaro não, de que ele não, conforme diz a Foi ele que deu uma declaração de que Bolsonaro estaria longe de ser fascista, exatamente por desconhecer o que é fascismo. Mas aí aquela crítica do peculiar do Fernando Henrique, né? Sem dúvida, mas é uma crítica tentando se afastar desde logo do Bolsonaro e deixando uma porta aberta, mas ao mesmo tempo essa porta aberta, ela não se abriu totalmente, ela simplesmente fez uma sinalização e, segundo a gente percebe, pelo que alguns interlocutores do Fernando Henrique dizem, o PT teria que avançar mais, abrir mão de alguns pontos programáticos, dar uma sinalização maior para que ele pudesse vir a campo. Eu acho isso muito difícil. Eu conheço o PT, fui do PT 21 anos, é muito difícil o PT nesta caminhada, não por não desejo do Haddad, porque eu acho que o Haddad gostaria, mas o PT não vai abrir mão de alguns pontos fundamentais do seu programa. Então vejo com muita dificuldade a adesão do FHC à campanha do Haddad.
Agora, o assinante ou telespectador com certeza estão aguardando que eu lhe questione sobre o processo eleitoral no Rio Grande do Sul. E aqui no Rio Grande do Sul parece que o eleitor decidiu pelo muro, ou seja, nós temos dois centristas moderados, pragmáticos. A gente tem a sensação que ambos oferecem mais do mesmo, cada um tem o seu produto final. O senhor acredita que com Sartori e Eduardo Leite, neste embate, o Rio Grande sai fortalecido, ex-prefeito? Eu acho que o projeto atual continua, independentemente de ser Sartori ou Eduardo Leite, é a minha compreensão. Tem perfis diferentes, mas, a grosso modo, o que a gente percebe, as propostas de ajuste fiscal são exatamente as mesmas. Propostas de privatização são exatamente as mesmas. A busca de soluções para a grave crise financeira que o Estado atravessa são exatamente as mesmas. O que pode mudar um pouco é a forma como isso será tratado, mas percebo claramente que a opção feita pelos gaúchos, é um direito que os gaúchos têm, obviamente, a gente tem que respeitar a decisão tomada, é de que nós estamos, na verdade, com dois candidatos muito próximos, com ideários muito parecidos, com propostas muito parecidas, com visões de Estado muito parecidas. Então, respondendo a tua pergunta, ou ganhe ou vence Sartori ou Eduardo Leite, não percebo muitas mudanças significativas em relação ao que vem sendo feito no Estado nesse momento. Os apoios de ambos a Bolsonaro prejudicam mais a quem? A Sartori ou a Eduardo Leite? Ou ajudam mais a quem? Eu acho que, nesse momento, como o Eduardo fez ressalvas em relação ao apoio, e ressalvas interessantes, só para deixar claro, Sim. E o Sartori foi mais incisivo, eu acho que a turma que hoje defende Bolsonaro, onde ele teve uma vitória expressiva aqui no Estado, Bolsonaro foi o grande vitorioso aqui no Estado no primeiro turno, tendem, teoricamente, eu digo teoricamente porque eu não tenho pesquisa, etc., mas conversando com algumas pessoas, tendem, teoricamente, a fortalecer a candidatura do Sartori. Mas percebo que a candidatura do Eduardo também tem crescido, mesmo entre setores que no primeiro turno não votaram, nem em Sartori, nem em Eduardo Leite. Ex-prefeito, infelizmente, a produção nos sinaliza que o nosso tempo esgota-se aqui. Eu quero deixar esse minuto final para suas considerações finais, lhe agradecendo pela presença ilustre aqui em nosso estúdio. Bom, em primeiro lugar, Jorge André, eu quero cumprimentar os professores, já que hoje é dia do professor, dia dos profissionais da educação, dar a eles todo o meu carinho, todo o meu reconhecimento. Em segundo lugar, te cumprimentar pela condução do programa. Ao longo desse período, desejo muito sucesso, muito êxito. Terceiro, desejar que tenhamos, nessa fase final da campanha eleitoral, tanto nacional quanto no Estado, um mínimo de tolerância, que as pessoas não briguem pela discussão sobre quem é o melhor candidato. Discutam, façam isso com profundidade, com radicalidade, não com sectarismo. As pessoas confundem. Discutir-se com radicalidade é buscar-se a raiz das questões. Isso é o fundo. E isto é natural, é salutar. Ser-se sectário é não ouvir-se ao outro lado, é não se tentar entender. Então, deixem de lado o sectarismo e procurem ser radicais, no bom sentido. Buscar a raiz das questões para tomar a melhor decisão. Muito obrigado. Obrigado, Jorge André. Muito obrigado pela sua presença. O Outras Palavras volta na próxima quarta-feira. Vem aí, Cadu Oliveira em 2 toques. Boa noite. RDC TV. O Rio Grande se conecta aqui.